Bom, meu povo, voltando aqui. Eita, desculpa, eu acho que eu dei um grito alto demais, né? Eita, gente, foi mal, sem querer. Nossa, não é pra ter dado esse susto, não. Vamos voltar aqui então, né, cara, com a série de Taylor e tal, bonitinho. Olha só que maravilha, dá pra arriscar aqui. A gente já fez os exemplos, né? A gente viu que o Taylor lá, ele dobra os polinômios. Isso daqui que a gente viu na equação lá era o teorema do valor médio, né? Que eu chamei de TVM de x. E aí ele faz o seguinte, ele pega o ponto, a altura da função e soma um troço linear que tem a angulação dada pela reta tangente. E aí isso aqui dá uma equação da reta que passa pelo ponto A, f de A, que é o ponto base da série. E o que a gente faz? A gente utiliza esse ponto para aproximar valores que estão próximos, né? Então você utiliza com base em algo que você sabe, que seria o ponto A, para calcular o valor de um f de x aproximado, certo? Então o teorema do valor médio era isso daqui, e aí na série de Taylor a gente vai dizer que isso daqui é aproximado, certo? Por quê? Porque não é exato, tem um erro quando você corta a bagunça e não faz os outros termos, certo? O que é, né, a série de Taylor? A série de Taylor a gente começa com o polinômio de Taylor, que é aqueles negócios que a gente fez ali no GeoGebra, beleza? Então você tem uma função de classe Cn e um intervalo. Aqui que quer dizer isso daqui, né? Quer dizer que a derivada de ordem n mais 1 é contínua, certo? No intervalo que contém o a. Aí o polinômio de Taylor é esse troço aqui, ó. Aqui esse aqui tá ao contrário, né? Era para ficar aqui. Não, eu botei primeiro o f' e o x menos a. Tá. Então, ó, você pega ali o ponto que você sabe, que é o A. Então ela é gerada em torno do ponto A. E vai juntando os termos, né? Aqui o termo linear, o quadrático de grau 3, grau 4, 5, 6 até o grau n. Belezura? E aí ela é calibrada com esses termos aqui que são as derivadas no ponto que você conhece. Então, com o ponto que você conhece, né, o x igual a a, você calcula um ponto próximo para essa função x. E aí o valor a gente sabe medir o erro que a gente comete quando faz um troço de grau n, certo? Então, olha, cada função que é analítica, ela pode ser escrita como o polinômio de Taylor mais um resto. Por quê? A gente não vai fazer até o infinito aqui, né? A série de Taylor, vou até botar aqui, né? A série de Taylor é fazer, é fazer isso aqui no infinito. Então, no infinito não tem erro. Então você vai fazer assim, ó, f de x vai ser o quê? O somatório, que eu vou botar n, tá? Vou botar aqui de 0. De 0 até o infinito, de 1 até o infinito. De 0 até o infinito. Do que? Esses termos que vão aparecer as derivadas no ponto A, dividido por n fatorial, vezes quem? Tá aqui, né? Os x menos a elevado a n. Então, se você faz isso daqui no infinito, é o que a gente chama de série de Taylor. Aí no infinito não tem erro. Ele aproxima lá. Detalhe, esse x ele sempre vai estar dentro de um intervalo contendo a. Não é para todo x, certo? Esse x pertence a um intervalo. Que é uma, né? É tipo aquele delta do limite. Você não pode avançar demais com x, porque a gente sabe que polinômio tende ao infinito, né? Que nem eu falei lá no outro vídeo. Então, você vai fazer o seguinte, vai pegar aquele polinômio, você vai parar ele e vai ter um resto. Esse resto é o que a gente sabe calcular. Então a gente sabe o erro dele, tá? Tem um teorema da estimativa do erro que ele diz assim: se você sabe que a próxima derivada para todo x lá nesse intervalinho é menor do que uma constante, então o erro do polinômio fica menor ou igual que essa constante vezes o tamanho do intervalo elevado a essa potência sobre n mais 1 fatorial. Certo?
Esse teorema da estimativa do erro é o que a gente utiliza para dizer quanto errado a gente se encontra na aproximação. Então, por exemplo, você tem lá o ponto A, e aí eu tenho esse ponto A mais H e A menos H. Aí o que acontece? Para qualquer x que você pega aqui dentro, né, a distância, né, entre o polinômio de grau x e eu vou botar aqui o valor mesmo de f de x, ela é menor do que esse troço. Então, se você bota mais termos na série, se esse h aqui é menor que 1, e esse erro tende a 0. Se esse h é maior, aí o erro vai aumentando, né? Pensa aí, se o h for 2, vai ficar 2 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Então, cuidado com o h. Se o h for muito grande, aí, né, é aquela história. Ele aproxima bem nesse intervalo. Se passa do h, aí a distância, né, do polinômio para a função fica grande. Então, esse aqui é o teorema que a gente utiliza bastante aqui em cálculo numérico para dizer assim, o erro ele não depende da função em si, depende só do tamanho do passo que você dá. Quando você sabe que a próxima derivada é limitada, certo? Se você tem essa garantia, então você pode botar que o erro depende mais do tamanho do passo que você está dando. Beleza? Ficou claro? Não, né? Mas um dia vai ficar, tá? Depois de tanto mexer, vai ficar. Então, olha só. Aqui, vou tentar obter a equação do método de Newton usando o polinômio de Taylor. Então, para o polinômio de Taylor, a gente faz a expansão até o grau 2, certo? E aí, ó, o que acontece? Nesse trambolho aqui, você vai dizer o seguinte: uma aproximação para a função no ponto xk, né, vai ser o quê? O f do que você tem mais o f' do ponto que você está, vezes a distância entre os dois, mais o f' num ponto C, sobre f duas linhas, né, sobre 2 fatorial, vezes xk mais 1 menos o ponto que você está ao quadrado, né? E aí quando você faz o truncamento que você corta esse pedaço de ordem 2, vira isso daqui. Então esse C aqui é tipo o teorema do valor médio. Tem algum C entre o xk mais 1 e o xk que satisfaz isso daqui. Quando você arranca ele fora, não fica igual mais, fica aproximado, né? E aí o que acontece? Quando você está chegando perto da raiz, o valor do próximo fica mais próximo o valor do próximo xk fica mais próximo de 0, né? O f. Então você vai dizer que 0 é mais ou menos esse termo. Isolando o xk mais 1 nisso daqui, você volta aqui para a equação do método de Newton, né? Passa isso daqui para cá, menos, multiplica aqui, passa esse que está multiplicando o xk dividindo e passa esse aqui somando. Pronto, aí tem a equação, né? Então eu te mostrei 3 alternativas diferentes para encontrar o método de Newton. Belezura? No próximo vídeo a gente vai falar sobre a convergência, que é a parte que eu mais gosto. Beleza? Até o próximo então, meu povo.